Chegou aquele momento do ano que a gente não sabe nem o que tá fazendo mesmo. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre os melhores livros de 2019. E assim, essa foi uma lista muito difícil de fazer, porque em 2018 eu sofri pra fazer uma lista com 10 livros e agora em 2019 eu acho que eu sofri o dobro, porque tinha muito livro incrível. 2019 foi um ano com muitas leituras muito boas e eu fiquei muito feliz por isso, mas eu acabei escolhendo apenas as 10 melhores. E antes de falar sobre as minhas melhores leituras de 2019, eu quero muito que vocês já pensem nas suas melhores leituras, porque eu quero muito adicionar coisas que vocês gostaram à minha TBR do próximo ano. Enfim, eu quero muito que vocês me indiquem coisas também, então já pensa aí nos melhores livros que você leu nesse ano, porque eu quero muito saber, ok? Eu vou começar esse vídeo falando sobre um livro que na verdade foi um presente pra mim, pela personagem que a gente tem, pela história que a gente tem, que é Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu vou deixar a outra capa aqui pra você também. E esse livro, ele mexeu muito comigo porque nós temos a Kaia, uma personagem que tá sozinha, morando num pântano. Ela foi abandonada pela mãe, pelos irmãos, o pai dela é alcoólatra e não cuida dela, então ela vai viver sozinha, sim, ela vai se virar sozinha, e a única coisa que ela tem é a natureza. E isso foi muito tocante pra mim, porque ela aprendeu, ela viveu algo muito puro, algo muito inocente. E além disso, a gente também tem um mistério que dá um ar completamente diferente à história. Então nós temos duas faces aí, que eu tô muito curiosa pra ver como o filme vai ser. O segundo livro dessa lista foi um livro que, além de mexer muito comigo pelas personagens que a gente tem, foi um livro que me ensinou muito sobre um fato histórico que eu não fazia ideia que tinha acontecido, que é Um Caminho para a Liberdade. E esse livro é uma ficção histórica e a gente tem aqui um grupo de mulheres que vai levar livros para pessoas que moram em regiões remotas. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre o contexto histórico, sobre a história em si. E se você quer muito ler um livro de ficção histórica e nunca leu, eu acho que vale muito a pena você começar por esse daqui, porque o trabalho de pesquisa da Jojo Moyes para essa história foi excepcional. Foi uma coisa que tinha muito cuidado mesmo nos pequenos detalhes. Depois, quando eu fui pesquisar mais sobre o fato histórico em si, eu percebi que ela cuidou de muita coisa, ela inseriu muita coisa que ficou uma história incrível. Então, assim, eu tô muito apaixonada ultimamente por ficção histórica e eu aconselho muito a leitura desse livro, especialmente porque a gente ama livros. Então esse daqui é um livro sobre livros, é um livro sobre pessoas que amam livros e também é um livro sobre o poder transformador que os livros têm. Nessa minha lista de favoritos de 2019, eu tive que colocar os dois livros da Taylor Jenkins, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e também Daisy Jones and the Six. E eu gostei muito desses dois livros, especialmente pela escrita da Taylor Jenkins. Porque aqui a gente tem duas histórias que são ficção, mas parecem muito reais. Aqui em Daisy Jones and the Six, a gente tem uma história que vai começar narrando e contando quem é a Daisy Jones, por que ela faz parte dessa história, porque ela é uma personagem importante, apesar dela não ser a minha personagem favorita, e fica aqui um adendo, porque e muitas vezes eu tinha uma raiva dela, olha. Mas é uma história muito importante porque a gente tem um panorama de bandas que nasceram ali nos anos 80, 70, e a gente percebe como as coisas foram construídas, como as pessoas se relacionavam. Então o trabalho da Taylor Jenkins para esse livro também foi muito incrível, por isso que eu gostei bastante dessa história. E aqui em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente tem uma história que não é baseada em uma pessoa real, mas a gente tem mulheres que tiveram muitos maridos, que estavam ali sob os holofotes de Hollywood, que eram sempre notícias, que trazem um certo charme para essa história aqui. Eu fiz um vídeo falando o motivo de eu ter gostado tanto dessa história, e eu acho que o motivo de eu ter gostado ainda mais foi pela Evelyn Hugo ser a Evelyn Hugo, sabe? Ela sabia exatamente quem ela era, então ela era bem humana, ela é uma personagem muito humana, e foi um livro que eu gostei muito. Então, se você quer conhecer a Taylor Jenkins, lê esses dois livros. O Diário de Nisha foi um livro que mexeu muito comigo, primeiro porque aqui a gente tem um diário narrado por uma criança, e segundo porque ele é uma ficção histórica que se passa durante a partição da Índia. E esse livro foi muito importante porque eu sabia que os conflitos nessa região aconteciam, mas eu não sabia qual era a origem desses conflitos. E esse livro foi muito importante por isso, além de eu entender qual era o sentimento dessas pessoas, o que eles estavam sentindo, o que eles perderam. Então
foi um livro muito, muito, muito importante mesmo, até porque a autora, a Veera Hiranandani, ela baseou essa história na vida do pai dela que passou por isso, sabe? Então foi um livro realmente muito importante pra mim, porque me mostrou ainda mais que eu gosto muito de ficção histórica. Os Segredos que Guardamos é um livro que vai ser lançado agora em janeiro de 2020 e foi um livro que reafirmou ainda mais esse meu amor por ficção histórica. E aqui a gente tem um livro que se passa durante a Guerra Fria e ele se tornou muito especial pra mim. Eu não vou falar muito porque a gente vai ter resenha desse livro, mas ele se tornou muito especial pra mim porque nós temos figuras femininas extremamente importantes e eu acho que inesquecíveis. Eu não vou falar muito sobre o livro porque, como eu disse, a gente vai ter resenha dele muito em breve, mas foi um livro que mexeu muito comigo, especialmente pela questão da mulher nessa história e muitas outras coisas que a gente vai conversar logo logo. Curiosamente, eu coloquei uma continuação de série nessa minha lista porque Dois Reinos Sombrios foi uma continuação que eu acho que fez jus à história que a gente tem. Também tem vídeo aqui no canal, eu falei mais sobre o primeiro, o segundo e o terceiro livro, mas eu acho que foi um livro que complementou muito bem essa série de livros que eu estou acompanhando e quero muito o último livro. E tem vídeo aqui no canal, eu acho que eu já falei isso, mas enfim. Serpentário, que é o livro do Felipe Castilho, foi um livro que eu não falei sobre ele aqui no canal, mas eu indico pra todo mundo que gosta de um livro com um toque mais sombrio e um livro nacional. Eu acho que o Felipe, ele tem uma capacidade muito importante e muito incrível de juntar elementos e juntar dimensões, digamos assim, porque em Serpentário nós temos a história de alguns amigos e eles basicamente se reencontram em algum momento ali e as coisas vão ficar muito bizarras. Imagine uma história de HP Lovecraft com alguns elementos nacionais. Sério, eu ainda não sei explicar basicamente esse livro, mas ele é incrível. Só ler. E quase fechando essa lista aí de 10 livros, eu precisava colocar O Peso do Pássaro Morto. Esse é um livro que me acompanhou ao longo do ano praticamente inteiro, depois que eu li, depois que eu resenhei, porque muitas pessoas vieram falar comigo sobre a história, o quanto amaram esse livro, o quanto esse livro foi muito importante. Então foi um livro que, mexeu comigo e 2, mexeu com muitas pessoas e eu fiquei muito feliz por isso. É uma história que é simples, é sobre a vida, mas é narrado de uma forma tão surreal e sensacional que mexeu muito comigo. Eu chorei bastante lendo essa história. Também tem vídeo aqui no canal e foi um dos meus livros favoritos. E por último, mas não menos importante, um livro que eu li nessa reta final do ano e foi muito especial pra mim, foi Bem-vindos à Rua Maravilha. Tem vídeo aqui no canal, eu falei muito mais sobre essa história, mas o que eu mais me apaixonei foi porque esse livro fala sobre sonhos, alcançar os nossos sonhos, acreditar nos nossos sonhos, encontrar pessoas que acreditem nesses sonhos também, que nos apoiem. Então foi um livro muito importante pra mim nessa reta final, nesse final do ano. E como eu disse num post lá no Instagram, se eu pudesse te indicar, se eu pudesse escolher a sua leitura, a sua última leitura do ano, eu acho que certamente seria esse livro, porque ele vai te dar um gás, ele vai fazer um carinho no seu coração, porque eu acho que muitas vezes a gente precisa de uma história assim, sabe? Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais são os livros que fazem parte aí da sua lista de 10 melhores de 2019. Me conta aqui que eu quero muito saber e ver a sua lista e colocar livros também pra eu ler, porque você me indica livros nessa história também. Então é isso, se você gostou muito desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar falando sobre livros e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!